Bom, vamos falar agora sobre o dia 25 de maio, amanhã, quarta-feira, Dia Nacional da Adoção. Bom, sobre esse assunto, eu tenho aqui no estúdio comigo a deputada Janaína Pascoal, do PRTB. Seja bem-vinda aqui, deputada, ao nosso jornal da Rede Alesp, primeira edição. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Deputada, dá para falar que maravilha, né? A gente tem uns... Aliás, a senhora tem projetos aqui maravilhosos, né, em relação à defesa, à adoção, a crianças e adolescentes. Eu vejo muito, né, eu que acompanho o plenário, a senhora está batendo naquela situação dos menores adolescentes na rua, né? A senhora até citou, inclusive, aí a questão deles ali na Avenida Paulista, no MASP. Quer dizer, a senhora tem esse trabalho ferrenho em relação a isso, essa defesa, né? A adoção também, principalmente isso. Eu queria saber... É interessante, porque muito embora na Constituição Federal as crianças e os adolescentes sejam a única prioridade absoluta, né? Na vida real não são, né? Na vida política também não são. Talvez porque as crianças e os adolescentes, né, antes de 16 anos, não votem. Então eu quero olhar por eles, entendeu? Porque poucas pessoas olham por eles. Existem aí várias causas. É nítido a sua preocupação. Várias causas que dão ibope, que dão voto, e essa causa é muito abandonada, né? E hoje na CCJ vai ser votada a redação final, ou seja, é importante explicar para a população, já foi votado o projeto que acelera o processo de adoção, né? Acelera colocar crianças em famílias já habilitadas para adoção. Ele já foi aprovado aqui no plenário, votação unânime. Hoje vai passar na CCJ a redação final e eu estou esperando a sanção do governador, né? Eu peço aqui humildemente que sancione esse projeto, porque é um projeto importante, porque ele vai dar visibilidade para as crianças que estão nos abrigos. Porque muita gente olha ali o site do CNJ, a fila para adoção, e percebe, por exemplo, que tem mais ou menos, aqui, ó, crianças pretendentes para adoção no Brasil, né? Mais ou menos, quer ver, pretendentes disponíveis, 5.000 crianças disponíveis para serem adotadas no Sistema Nacional de Adoção. Aí, quem olha aquilo ali acha que esse é o número de crianças que estão em abrigo. Porém, nós temos no Brasil quase 30.000 crianças abrigadas. Isso significa que 25.000 crianças são invisíveis para o sistema. Este projeto traz visibilidade para estas crianças que estão nos abrigos, envelhecendo, perdendo a oportunidade de serem adotadas, que não aparecem no sistema. A senhora tinha falado agora em 5.000, eu tenho dados aí, 9.460 crianças e adolescentes em abrigos aqui em São Paulo. Isso, para serem adotados. Em São Paulo. Não, é isso que é diferente, é isso que eu estou tentando explicar. Tá. O número de crianças em abrigo não é o número de crianças que estão na fila para serem adotadas. Mas são crianças que ficam anos dentro dos abrigos porque tem uma situação jurídica não definida. Eu vou te dar um exemplo. Tem lá uma criança de uma mãe com drogadição, essa mãe quis entregar a criança para adoção. Existem casos da Defensoria Pública não aceitar o desejo daquela mãe e apresentar recurso para que aquela criança vá para a família estendida. Só que a família biológica não quer a criança. E tem casos de ainda assim serem interpostos recursos. Ou seja, está todo mundo vendo que aquela criança não vai conseguir ser devolvida para a família biológica, que nem a quer. Mas ela é mantida num abrigo e ela não está na fila para ser adotada. Ela é uma criança invisível para o sistema. Quem olha a fila fala, nossa, olha, são poucas crianças esperando para serem adotadas, mas tem 4, 5 vezes mais o número de crianças em abrigo. O projeto que esta casa aprovou, ele garante que estas crianças que estão com situação jurídica ainda não resolvida, mas que estão acolhidas, que estão em abrigos, que estão envelhecendo e perdendo a chance de serem adotadas, que elas já sejam colocadas sob a guarda de famílias habilitadas para adoção. Então, são famílias que já passaram pelo psicólogo, já passaram pelo assistente social e que aceitam a guarda dessas crianças, que ainda não estão liberadas para o sistema. O projeto prevê que estas famílias já habilitadas podem visitar os centros de acolhimento.
Isso foi objeto de muita crítica, muita gente dizendo que eu estava querendo instituir um tour. Não é nada disso, porque não é alguém que vai passear no abrigo, é alguém que já passou por todo um processo de habilitação. E pode haver, sim, um encontro de almas. Quantos filmes a gente vê de histórias reais que famílias se encontraram nessas visitas? Então, o projeto aprovado aqui é um projeto que vai modificar esta realidade. Por isso é que eu quero agradecer aos meus colegas pelo apoio, porque sozinho, numa casa legislativa, ninguém faz nada. Então, eu agradeço os meus colegas, todos eles, que votaram junto comigo nesse projeto, e eu peço ao governador que tenha a grandeza, de sancionar esse projeto, independentemente de questões políticas e ideológicas, porque ele vai ser importante para as crianças e adolescentes invisíveis. Deputada, na sua opinião, falta, no caso, celeridade para a adoção nesse país? Falta celeridade. Eu sei que quando eu digo isso, muitas vezes quem está no Poder Judiciário se ressente, mas falta sim. Tem previsão, inclusive de normativas do CNJ, de instalação de mais varas da infância e da juventude. O Estado de São Paulo está defasado em termos de varas. Nós poderíamos otimizar... Mas por que isso acontece? Não é prioridade, é isso que eu estou dizendo, não é prioridade. As pessoas têm como prioridade vários grupos que são tidos como minorias, que são tidos como vulneráveis, e eu respeito. Mas criança e adolescente, que está previsto como prioridade absoluta na Constituição, não é prioridade. Na pandemia, os processos de adoção no Estado de São Paulo ficaram parados. Parados. Porque a assistente social não pode fazer a visita, porque a psicóloga não pode receber o casal. Poxa, faz online. Faz online. O que se tem que compreender é que no que tange a adoção, 1 ano faz toda a diferença para uma criança. É 1 ano que ela está fora da família e 1 ano ela pode perder a chance de ser adotada. Todo evento de adoção que a gente vai, só o que eu ouço é o seguinte, não, porque as pessoas não querem adotar crianças mais velhas. Mais velhas, não querem adotar. Gente, não é isso. As pessoas, nem todo mundo tem a facilidade de se dispor a querer criar vínculos com alguém que já tem mais tempo de vida. É mais fácil criar o vínculo mais tenramente. É óbvio que eu aplaudo um casal, uma família que acolhe uma criança com 14, um adolescente com 13, 14 anos. Mas tem mais dificuldades. Por que a gente não olha a realidade e tenta fazer com que as crianças sejam adotadas mais no início das suas vidas? Porque as crianças estão nos abrigos. É mentira que não tem criança pequena em abrigo. Só que são esses processos infinitos, são recursos absurdos que são interpostos e passam-se anos e essas crianças perdem a chance. O que fazer, então, para estimular essa questão da adoção tardia, deputada? Vamos lá, nós podemos estimular a adoção tardia, mas nós temos que fazer com que o processo seja acelerado para que as crianças sejam adotadas antes. Entende? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz aqui 2 audiências públicas antes do tramitar desse projeto. Um pai adotivo foi ouvido, advogado. Ele se dispôs a adotar três crianças. Na época, o mais novinho tinha 7 anos. 3 irmãos. Ele não pediu para separar os irmãos. Ele foi atrás de 3 irmãos com idades mais avançadas, que não é comum, pois ele teve que encarar 7 anos de briga judicial, porque a defensoria interpunha recurso, porque falta isso, porque tem tal irregularidade. Que brincadeira é essa? Isso é a realidade em São Paulo, é a realidade no Brasil. Os absurdos que são interpostos. E, no caso, era um pai que é advogado. E se não é? Como é que faz? Tem que ainda contratar advogado? Então, assim, o que acontece, na verdade... Quer dizer, mesmo o pai sendo um advogado, mesmo o pretendente à adoção sendo um advogado. Então, assim, existe um preconceito contra a adoção. Existe uma tendência a dificultar o processo de adoção. Então, nós precisamos falar abertamente sobre isso. E o que eu fiz mediante este projeto? Eu procurei identificar onde estavam os problemas para facilitar, entendeu?
seja admitindo colocar essas crianças que estão com situação jurídica muito controversa na guarda de famílias já habilitadas, seja permitindo que essas famílias visitem os centros de acolhimento. E vou dizer o seguinte, estas visitas, elas são importantes, inclusive, para ajudar na fiscalização. Por que é tão fechado? Por que ninguém pode entrar lá? E mais, crianças bem cuidadas não serão tiradas das suas famílias, porque tem decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo... porque também acontece, deputada, e eu já vi muito... Exato. Retirando crianças, depois de anos com famílias adotivas, porque não teve uma citação, porque não teve uma intimação. Tanto é assim que o STJ está precisando reverter várias decisões do TJ aqui de São Paulo. Então, esse projeto é um projeto bem pé no chão, que enfrenta essas situações e que vai dar visibilidade para as crianças que estão invisíveis para o sistema. Não é para dar filho para a família que não tem, é para dar família para a criança que está vivendo sem. Porque se fala muito, a questão da adoção se diz muito, porque eu vou adotar uma criança porque eu não tive filhos, não é? Entendeu? Na verdade, o que a gente quer é dar família para crianças que estão institucionalizadas. E acontece também, deputado, eu queria até que a senhora falasse sobre isso, a questão de adaptação, né? Porque você tem uma fase, né? Você adota tudo. Aliás, tirar, né? A senhora foi bem clara agora, essa questão de tirar a criança, passar de uma família para outra. Imagina, como se fosse... gente, na audiência pública, a defensora pública veio dizer que depois de 7 ou 8 anos anulou um processo porque a mãe biológica, que era dependente química, não tinha sido citada. Falei, mas essa mulher procurou esse filho? Essa mulher queria esse filho? Não, mas é uma formalidade. Eu falei, gente, isso é um crime. Tirar uma criança do seio de uma família, jogar num abrigo por causa de uma formalidade, sendo que não foi uma situação de subtração, né? Lógico, se a criança é subtraída, se a criança é sequestrada, é diferente. Agora, a mãe não queria, nunca foi atrás, vai tirar uma criança do seio de uma família por causa de uma formalidade? Que brincadeira é essa? Não, mas é o sistema, é a fila. Então o sistema está à frente dos seres humanos? O ECA diz, é o melhor interesse da criança e do adolescente. São eles que têm que ser colocados no centro. Uma pergunta que eu queria, que eu tenho curiosidade, a senhora como advogada, como uma pessoa da área jurídica, a questão da adoção. A pessoa entrega o filho para adoção. A questão do arrependimento, porque eu já vi muito isso, e a senhora sabe o que acontece. Ela tem o direito de tirar essa criança novamente dos seios de uma família que já adotou essa criança. Quem vai por exemplo, não, eu já ouvi falar, inclusive, mesmo drogada. Eu procuro já houve casos sempre, por exemplo, eu apoio muitos serviços. A mãe drogada mesmo, assim, já conseguiu reaver serviços que objetivam impedir o aborto, prevenir. Então, muitas vezes a mulher, ela faz um aborto porque ela não tem opção, ela não é assistida. Então, a gente tem que acolher essa mulher para que ela sinta que ela pode criar seu filho ou que ela entenda que existe o programa da entrega legal. Ela leva a gravidez até o final e entrega seu filho para adoção. Esta entrega, ela vai ser precedida de uma entrevista com uma equipe multidisciplinar, ela vai ser esclarecida. Então, não é algo assim, olha, a mulher chega lá como antigamente tinha as rodas dos enjeitados, coloca a criança numa roda e vai embora. Existe um procedimento de preparação. Agora, uma vez finalizado um processo de adoção, que é um processo bastante burocrático e amadurecido, não dá para a pessoa querer pegar a criança de volta. Porque aí você não é a pessoa que é importante é a criança. O que é melhor para aquela criança? Entende? Então, assim, por exemplo, São Paulo, tá? São Paulo, nós temos quase 9.000 crianças acolhidas. Você colocou até um número um pouco maior. Mas disponíveis na fila para adoção são 1.400. Então, olha a diferença. Você olha na fila, nossa, são 1.400 crianças em São Paulo para serem adotadas, mas tem 9.000 abrigadas. Essa diferença ninguém vê. Mais de 9.000, entendeu? Né? Ninguém vê essas crianças. Ninguém entra no sistema, nas casas de acolhimento. Entendeu? Você não facilita o encontro das famílias com as crianças. Aliás, eu queria até que a senhora explicasse essa questão eu tenho aqui no seu projeto, né, a questão da... Olha, famílias que estão na fila de espera poderão
funcionar como famílias... Qual é a diferença? Como é que é isso, Sim, a família acolhedora? A primeira não versão, é a família que vai adotar Na primeira ainda. versão, eu utilizei essa expressão e muitos colegas não gostaram, porque existe um programa das famílias acolhedoras. Eles entenderam que gerava dúvidas. Não, porque então, você se apega, a gente né? alterou, Você se apega. A gente alterou e aí ficou assim. As famílias já habilitadas para a adoção terão prioridade em receber a guarda. Eu tirei a expressão família acolhedora porque gerou muita confusão e muita gente criticou. O que é o programa da família acolhedora? É um programa social que famílias se apresentam para prestar esse serviço social de ficar com uma criança que está ainda numa situação indefinida por um período, sabendo que não pode adotar, tá? Sabendo que não pode adotar, porque é um serviço. O que eu tenho percebido na prática? Muitas vezes os juízes preferem colocar uma criança, um bebê, num serviço de acolhimento, seja institucional, seja uma família, do que dar a guarda desse bebê para uma família que quer adotar. Quando está numa questão jurídica, que tem chance do bebê voltar para a família biológica, eu até compreendo. Né? Porque como é que você põe num casal que quer o filho para depois tirar? Pois é. Mas tem muitos casos que já está nítido que não quer. Que o pai já violentou as 3 irmãs mais velhas. Nossa. Sabe? A desgraça pouca é bobagem, gente. Desgraça pouca é bobagem. A gente tem que conhecer a vida real para poder legislar. Entendeu? O cara já violentou as 3 filhas mais velhas. Você vai deixar uma nenezinha ali? Então não dá para devolver. Entendeu? Então por que fazer essa criancinha ficar abrigada em acolhimento, envelhecendo e perdendo a chance de ser adotada? É maldade. Mas é isso que está acontecendo. Deputada, olha, a gente torce para que o seu projeto seja aprovado. Deus ouça. Que Deus ouça. Queria agradecer muito a sua participação. Mais uma vez, a senhora está sempre solícita aqui, a nossa rede Alesp está sempre presente aqui com a gente. É muito bom ter a senhora sempre aqui. Imagina, obrigado uma pela honra. participação. Muito obrigada.